Olá, amigos do programa Crescer na Fé. De novo estamos aqui para juntos falarmos sobre a palavra de Deus e assim crescermos juntos no seu conhecimento. Você que tem acompanhado os nossos vídeos, tem podido observar que estamos caminhando aí dentro do Novo Testamento, o chamado Novo Testamento, falando dos livros sagrados. Depois de falarmos do Evangelho de São João, continuamos nesta mesma teologia, falando agora sobre as suas cartas. 3 cartas são atribuídas a João. Portanto, neste encontro de hoje, nós queremos falar a respeito delas. E convidamos a você a ficar conosco, a deixar o seu comentário, o seu like. Se você está passando aqui pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva no nosso canal e vamos juntos crescer na fé. Queridos amigos, antes de entrarmos no comentário do texto, nós convidamos você a um momento de oração, pedindo ao Senhor sua luz, sua graça, para que possamos acolher com generosidade aquilo que a sua palavra vem nos trazer. Portanto, convido você a juntos pedirmos a luz e a graça do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos também a intercessão daquela que é a grande seguidora, discípulo, a mãe do Verbo da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos amigos, como falamos no início, o nosso comentário de hoje recai sobre as epístolas atribuídas a João. Embora nós saibamos que todos os livros do Evangelho são atribuídos aí a seus autores, mas não necessariamente são eles os escritores, ao menos finais do texto. Muitos deles, como o próprio Evangelho também, pode ser uma coletânea de vários textos que João tenha escrito, ou que ele tenha deixado, ou que os seus discípulos e a sua comunidade tenham preservado e depois colocou isso por escrito. Assim também as suas cartas, não é? Mas o que mais nos interessa saber é o que esta palavra nos traz enquanto livro sagrado. Nós temos atribuídos aí ao evangelista ou apóstolo São João 3 cartas, a primeira, a segunda e a terceira carta. Não é? São cartas relativamente curtas, a primeira é a mais longa, a primeira redigida, Embora para muitos, na verdade, a terceira carta deveria ser necessariamente a primeira carta desses escritos joaninos. Mas o que nós vamos poder perceber aqui do texto sagrado é que as cartas, principalmente quando elas são remetidas para as comunidades, elas visam ou reforçar um ensinamento ou combater alguma heresia ou um desvirtuamento da verdadeira fé. Um desses combates que as cartas vão trazer, o próprio Evangelho de São João também ele trabalha isso, que é a grande novidade para os tempos primitivos que diz respeito à divindade e remete-nos à realidade da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como compreender esse mistério tão profundo que nem hoje, obviamente, nós conseguimos descrevê-lo na sua essência, em toda a sua dimensão, e que se torna para nós o grande mistério, mas ao mesmo tempo é o grande ponto de fundamento da fé cristã. Crer na Trindade é pressuposto básico para qualquer pessoa se dizer cristão. Quem não acredita na Trindade não tem uma fé cristã. Por quê? Porque Cristo, quando vem,
ele nos revela o Pai e nos fala do Espírito que viria quando ele terminasse a sua missão na Terra. Portanto, são dissociadas as pessoas da Santíssima Trindade. Obviamente, a teologia foi sendo desenvolvida principalmente pelos padres, santos padres da Igreja, mas nós vamos percebê-la presente já em muitos textos sagrados. E João, um dos textos que ele vai trabalhar isso é nas suas cartas, quando ele fala: quem não tem o pai não tem o filho, quem não tem o filho não tem o pai. E se nós não temos o pai e o filho e o Espírito de Deus não habita em nós, nós não estamos em comunhão com ele. Portanto, isso é pressuposto fundamental para que a gente entenda exatamente para que esperança nós somos convidados. E assim, então, de uma forma bem resumida, nós podemos trabalhar as 3 cartas de São João. Quando ele vai trabalhar a sua primeira carta, ele vai falar exatamente deste combate que ele vai ter com relação aos pseudos hereges que estão presentes na comunidade. A última carta, como dissemos, também muitas vezes pode ser entendida como a primeira. Ele faz um combate ao questionamento da sua autoridade, o que não era muito incomum, porque evidentemente no início da pregação do Evangelho, o Evangelho vai concorrer com muitas linhas, não é? Com muitas ideias a partir do evento Jesus Cristo que estava sendo anunciado. A fé tinha acabado, a fé cristológica acabara de nascer e evidentemente até ela se sedimentar como uma doutrina, muitos propagadores também se achavam no direito de interpretá-la e anunciá-la tal como o quisesse. Por isso, inclusive, que a Bíblia nasceu, para que pudesse ser preservado o ensinamento original do Cristo, para que ali pudéssemos ter uma certa segurança de que o ensinamento que estávamos recebendo, ou que os cristãos recebiam, eram originários. Até porque, até então, as testemunhas oculares ainda estavam presentes. Portanto, era possível fazer o que hoje nós costumamos ouvir muito, né? A checagem desta notícia, desse anúncio, não é? E quem melhor do que as testemunhas para afirmar aquilo que de fato era a herança que Jesus tinha deixado ou não? Portanto, as cartas, elas seguem também por essa trilha, né? Então vamos lá aos escritos de João, a sua primeira carta. A primeira carta de São João, todas elas, na verdade, foram escritas, então, pelo ano 90. Nós vamos perceber que João faz um apanhado de toda a sua, mais ou menos, de toda a sua teologia, não é? Ou, pelo menos, as suas partes fundamentais, onde ele, mais uma vez, vai falar do verbo encarnado. E veja, logo na introdução, sobre o verbo encarnado e a comunhão com o Pai e o Filho. Então, aqui já se estabelece a base da nossa fé. Se alguém nega o Pai, não pode ter o Filho. E se nega o Filho, também não pode ter o Pai. A partir desta união que existe das pessoas da Santíssima Trindade. O Filho é dissociado do Pai, o Pai é dissociado do Filho e o Espírito Santo igualmente, não é? Tanto que isso entrou como oração de fé, profissão de fé. Creio no Pai, creio no Filho e creio no Espírito Santo. 3 pessoas de igual divindade, igual majestade e a quem também devemos igual adoração. Então, João, nessa sua carta, ele vai nos trazer nesse prólogo que é algo bastante semelhante ao que temos no Evangelho. Então ele vai dizer o que desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam, do verbo da vida, ou seja, é algo concreto. Ele não está trazendo uma teoria, ele não está trazendo uma filosofia, ele não está trazendo uma ideia. O Evangelho é algo concreto, palpável. Se você olhar a carta de São João, principalmente a primeira, você vai perceber uma ênfase que João vai dar na atitude objetiva, prática de um testemunho de fé.
ele vai nos falar que aquele que está em Cristo e que caminha na luz, que já foi tema do Evangelho, ele deve caminhar no sentido de romper com o pecado e viver a vida da graça. Reconhecer-se pecador também é uma necessidade. Por quê? Porque o nosso pecado, ele foi, na verdade, eliminado, a nossa culpa, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Isso custou o preço dos nossos pecados. Aí ele vai nos remeter também a uma necessária observância dos mandamentos de Deus. E qual é o maior mandamento? O maior mandamento de Deus é exatamente o mandamento do amor. E aí nós vamos percebendo que João vai identificando: quem ama é porque está em Deus, quem caminha na luz é porque está em Cristo, e quem é testemunha da verdade está vivendo a vida de Cristo. Tanto é que ele vai dizer, como consequência disso, que nós professaremos Jesus Cristo como Filho de Deus. Inclusive, aí no capítulo 2, lá no seu versículo 22, ele vai afirmar: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai, e o que confessa o Filho também possui o Pai. Veja, é uma atitude objetiva. O Evangelho é algo que acontece na prática. E a primeira carta, que é a mais densa dos escritos das 3 cartas, vai trabalhar exatamente nessa objetividade. E por que João, então, trabalha de algo tão objetivo assim? A ponto de, no capítulo 4, lá no versículo 20, João dizer o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, a Deus a quem não vê, não poderá amar. Veja, é quase que uma lógica que João está colocando. Como posso desenvolver o amor por alguém que eu não vejo, se eu não sou capaz de amar aquele que eu vejo, que está diante de mim? Tudo isso tem uma razão de ser. Na época em que as comunidades primitivas estavam vivendo a novidade do Evangelho, várias correntes, também religiosas ou filosóficas, já estavam presentes. Uma delas, e que deu muito trabalho para a comunidade cristã, foi exatamente a gnose. Porque a gnose, ela parte de um conceito que a princípio parece lógico e até razoável. E por isso, facilmente acaba levando as pessoas para um caminho do erro. E um dos motivos era esse. Porque aquele que praticava a gnose se dizia ter encontrado o autoconhecimento e, consequentemente, o conhecimento de Deus, a iluminação. Por isso que João vai dizer: aquele que está na luz ama Jesus, aquele que está na luz ama o Pai. Aquele que se diz está na luz, mas não ama Jesus Cristo, nega o Cristo e a sua divindade, não pode estar na verdadeira luz. É um engano, é um auto-engano. Por isso que João, na verdade, quando escreve a sua carta, também ele faz com o propósito de combater a gnose. Porque a gnose, quando dizia, eu tenho o conhecimento elevado. E como que eu cheguei por esse conhecimento? Eu cheguei pelos meus próprios meios. Eu atingi a iluminação. Eu cheguei ao conhecimento de Deus. E João vai dizer, você pode ter chegado ao conhecimento de Deus, mas não o Deus de Jesus Cristo. Porque o Deus de Jesus Cristo, a gente o vê na prática. Aquele que ama, esse sim está no caminho de Jesus. E qual o objeto do meu amor? Aquele irmão que eu vejo. Então, por isso que João é enfático nisso. Aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, ele é um mentiroso. E se ele é um mentiroso, a verdade não pode estar nele. Portanto, ele também não pode ter comunhão com o verbo da vida, que é a verdade que ilumina o mundo. Você consegue então perceber o porquê João vai trazer esses ensinamentos? Ele quer alertar a comunidade, ele quer abrir os nossos olhos para um erro
que nós podemos estar cometendo quando deixamos exatamente a iluminação que hoje nos vem pelo Espírito Santo, que é o único que pode nos iluminar e nos levar ao conhecimento de Deus, e cairmos, na verdade, no engano de sermos nós próprios, os nossos próprios autores, tanto que dentro da gnose o pecado já não existe. Por isso que ele vai dizer, quem não tem pecado é um mentiroso, porque todos nós temos pecado, e o nosso pecado foi saldado pelo sacrifício de Cristo na cruz. E aí, nessa mesma condição, as outras duas cartas que João nos escreve, ou que são atribuídas a ele, vai também tratar de corrigir mais uma vez esses erros. Na sua segunda, ele retoma o tema do mandamento do amor e da caridade em contraposição ao quê? Esse, meus irmãos, é o antídoto para que a gente possa reconhecer, inclusive, aquele que se autodenomina Cristo, mas na verdade é o anticristo. Este também é o tema da segunda carta de São João, que você pode conferir aí no seu... Aliás, ela só tem um capítulo, né? Mas no seu versículo 7, ele vai dizer assim: porque muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado espalharam-se pelo mundo. Este é o sedutor, o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes o fruto dos vossos trabalhos, mas, ao contrário, receber plena recompensa. Todo aquele que avança e não permanece na doutrina de Cristo não possui a Deus. Quem permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. Se alguém vem a vós sem ser portador desta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Aquele que o saúda participa de suas obras más. Veja, então as cartas que João escreve é exatamente para advertir a sua comunidade que no caminho para o Cristo, a grande certeza e a segurança da iluminação verdadeira vem dele próprio. Não é autoiluminação e nem uma pseudo-inteligência ou filosofia que nos leva ao conhecimento de Deus. Muito pelo contrário, é exatamente identificar-se como aquele que é objeto da graça de Deus e que recebeu a sã doutrina. E qual é essa sã doutrina? Aquela que professa o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Por isso que na sua terceira carta, João também vai combater aqueles que se colocam como verdadeiros arautos do Evangelho, mas ensinam também doutrinas vãs e contestam, inclusive, a autoridade do próprio apóstolo. Então, cuidemos para que as mentiras, inclusive do mundo presente, não nos seduzam e não nos desviem do verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Que você faça um bom estudo, uma boa meditação da palavra e que essa palavra também ilumine a sua vida. Amém.